Deus tem uma palavra ao meu coração e ao teu coração, logo depois da palavra vamos estar sentando à mesa. Claro que é uma palavra só, né? Uma ilustração, sentar à mesa, mas é estar à mesa com o Senhor. Eu quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus, abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 14. Vamos ler do verso 15 ao verso 22. Lucas 14. Do verso 15 ao verso 22. Diz assim a palavra: ao ouvir isso, muitos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. E Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. E na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso vê-la, por favor, desculpa-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, desculpa-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa e outro ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. E disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Verso 24. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Feche os olhos. Vamos orar por essa palavra. Pai, nós somos tão gratos a Ti. Estar na Tua casa pela manhã, Senhor, poder sentar à mesa, comer o pão do vinho, poder estarmos reunidos como igreja, pelo momento tão especial como tivemos a Tua presença, encher e preencher os nossos corações. E não é emoção, é desejo de Ti, Senhor. Nada nos completa mais do que a Tua presença. Nada nos deixa mais felizes do que estar no centro da Tua vontade. Nada é tão poderoso do que estar, Senhor, vivendo essa atmosfera aonde o Senhor, Pai, se faz presente. Pai, vamos ouvir a Tua palavra por si só. Ela já é tão poderosa, tão maravilhosa. Mas agora, Senhor, fala conosco. Traga entendimento aos nossos corações e sensibilidade para ouvir a Tua voz. Para que a palavra dessa manhã, Senhor, seja uma palavra que possa provocar, Senhor, uma reflexão e, com resposta a essas reflexões, mudanças significativas em nossas vidas.
Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Senta um pouquinho. Antes de ministrar, eu quero dar boas-vindas a todos que nos visitam. Sejam muito bem-vindos. Se você não tem igreja, faça dessa sua igreja. Aos irmãos da igreja, como é bom vê-los, estarmos juntos. Sempre é muito especial estarmos juntos na casa do Senhor. Glória a Deus pela vida do Diego. Cadê o Diego? Bem-vindo, Diego. Sou Cardoso, Dona Simone. Tem um carinho tão especial. Família, que Deus abençoe a vida de vocês. Viu? Deixa eu compartilhar essa palavra, irmãos. Uma palavra que eu tenho pensado nela durante essa semana. Existem algumas palavras que a gente nem consegue deixar pronta, mas ela vai, durante a semana, preenchendo o nosso coração. Nós vamos pensando acerca dessa palavra e eu quero hoje compartilhar com temor essa palavra, viu? Eu quero fazer ela ao verso 17, quando o texto diz: venham, porque tudo já está preparado. Foi o convite: venham, tudo já está preparado, tudo já está pronto, tudo já está, querido, conforme precisa estar. Esse foi o convite. Você sabe que nós estamos vivendo um tempo, eu sempre falo sobre isso, um plano repetitivo, toda quarta e domingo, um tempo de muitas ocupações. A nossa geração, eu acho que é por causa do avanço da tecnologia, eu digo isso, que a gente pega o telefone, abaixa a cabeça, quando levanta já passou bem lá. A gente pega o telefone de novo, abaixa a cabeça, mexe nele, quando a gente levanta a cabeça, já perdendo, se deixar até um compromisso. Uma geração de muita ocupação. Nós estamos trabalhando muito, nós estamos correndo muito, estamos fazendo muitos planos, nós estamos acumulando também muitas coisas. No entanto, quanto mais a nossa agenda ela se enche, mais o nosso coração ele corre risco de se esvaziar na presença de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de uma correria como nunca houve. Ocupados, enchendo as nossas agendas de compromissos, nos comprometendo também com muitas coisas. E o risco de ter o coração vazio, ele é muito real. O risco de não termos a presença de Deus conosco também é muito real. Você sabe que a parábola do grande banquete é uma das mensagens mais profundas de Jesus sobre a obra da salvação. A graça, querido, e a resposta do homem ao chamado de Deus, ela nos confronta a uma pergunta inevitável: o que tem ocupado o lugar que pertence ao Senhor? E essa pergunta, ela veio como uma flecha no meu coração, porque o que é que tem ocupado o lugar que pertence ao Senhor em nossas vidas? Em nossas correrias, em nossos comprometimentos, em nossa agenda muito apertada, do nosso vazio que nada é construído, do nosso tempo que não é aproveitado, dos nossos momentos também que poderíamos desfrutar com o Senhor, simplesmente ficamos inertes a eles, ficamos indiferentes. O que tem ocupado o lugar que pertence ao Senhor? E é interessante porque o problema também não é o pecado escancarado. Porque quando o pecado é escancarado, a gente tem noção disso, e aí nós nos intimidamos, abaixamos a cabeça, caminhamos pelo corredor da igreja bem escondidinho. Mas o problema, querido, não é apenas o pecado escancarado, mas muitas vezes são as prioridades erradas que silenciosamente nos afastam da mesa de Deus. Porque você pode ouvir uma palavra como essa e dizer: pastor, mas eu não estou em pecado, está tudo bem, eu estou caminhando. E o grande problema é nós acharmos que está tudo bem longe de Deus.
O grande problema é nós acharmos que tudo está tranquilo e não temos relacionamento com Deus. O grande problema é achar que temos controle das nossas vidas e o Espírito Santo já não nos conduz mais. Este é o grande problema. Porque hoje, ainda hoje, o Espírito Santo continua chamando homens e mulheres para o banquete da graça. A pergunta é: nós vamos responder ao convite ou vamos continuar, querido, a apresentarmos desculpas para o Senhor? O banquete da graça é um convite para mim e para você. E o que nós iremos fazer com esse convite? Nós vamos sentar nessa mesa, nós vamos sentar nesse grande banquete, ou continuaremos dando desculpas e mais desculpas? Então, o pano de fundo dessa história ele é muito interessante, porque Jesus ele está caminhando de Jerusalém. A cruz ela já se aproxima, é algo já real, é algo que iria acontecer. Mas mesmo assim ele continua anunciando o reino de Deus. Em Lucas 14, querido, ele é convidado para jantar na casa de um importante fariseu. Todo Deus que lemos. Aquela mesa ela não era apenas um ambiente de comunhão, mas também de observação. Os líderes religiosos daquele tempo esperavam encontrar uma oportunidade para acusá-lo. Então não foi apenas um jantar, não foi apenas um momento, foi tenso. Os líderes religiosos procurando alguma coisa para poder acusá-lo, ele entra naquela casa e ele começa a observar todo aquele ambiente. E mesmo assim, Jesus, dentro daquela casa, ele vai curar um enfermo, um rapaz que estava, a Bíblia vai dizer que ele estava inchado, retendo muito líquido, tem uma palavra técnica que eu não sei qual é, mas ele estava retendo muito líquido, o corpo muito inchado. Ele entra também naquela casa e o Senhor, querido, sabe, cura. E Jesus ele vai confrontar o orgulho daqueles convidados e ensina que o reino pertence aos humildes. E em seguida, um dos presentes declara, os que estavam ali naquele jantar, faz uma declaração no verso 15, ele diz: bem-aventurado aquele que comer do pão no reino de Deus. Aquele homem acreditava que, por ser judeu e religioso, já tinha um lugar garantido no reino. Então Jesus vai contar esta parábola para mostrar que o maior perigo não é desconhecer o convite, mas rejeitá-lo. E é interessante a gente entender sobre isso, porque nós entendemos o convite, nós sabemos aonde o Senhor está nos chamando para sentar. Nós entendemos e temos clareza do convite do Senhor. O problema é que nós estamos rejeitando. E dia após dias, semana após semanas, meses após meses, nós continuamos ainda afirmando que não queremos estar sentados na mesa. É interessante porque a gente olha a parábola do grande banquete, o dono da festa representa o nosso Deus. O grande banquete representa a salvação, a comunhão com Deus e a vida eterna. E o servo representa Cristo e também a igreja enviada para anunciar o Evangelho. Os primeiros convidados representam aqueles que ouviram a voz de Deus, mas permitiram que outras propriedades ocupassem o primeiro lugar. Os pobres, os cegos, os coxos, os que estavam pelo caminho, representam todos aqueles que reconhecem sua necessidade e respondem ao chamado da graça. Porque esta parábola ela revela um contraste impressionante. Enquanto Deus prepara uma festa, os homens fazem ou preparam suas desculpas. Enquanto Deus chama, o homem responde.
Agora não. E essa é a realidade da igreja em nossos dias. Ou em nossos dias. Deus continua, querido, preparando a mesa, sabe? E nós estamos ocupados com as nossas distrações. O céu, querido, sabe, ele prepara uma festa e nós aí estamos empenhados em nossas desculpas. Deus continua nos chamando e nós continuamos a dizer não para o Senhor, querido. E essa realidade, ela é triste, e essa realidade traz inquietações aos nossos corações. Eu preciso compartilhar algumas coisas que eu penso ser interessantes dentro dessa história, para que nós possamos essa manhã voltar para casa, não apenas com desculpas, mas voltar para casa decididos a dizermos sim para o Senhor. E a primeira coisa que eu quero compartilhar, irmãos, o céu já fez tudo o que era necessário para a nossa salvação. Nós lemos o texto: venha, porque tudo já está pronto. Venha, tudo já está preparado, irmãos. E essa é uma das frases mais poderosas do Evangelho: tudo já está preparado. O cordeiro já foi sacrificado, a cruz já foi levantada, o sangue já foi derramado, o véu do templo já foi rasgado, a morte já foi vencida, a graça foi liberada, irmãos. Venha, tudo já está preparado. Agora observe uma coisa, irmãos. Jesus não disse venha ajudar, não foi essa a palavra. Ele disse: venham, tudo já está preparado, irmãos, tudo já está caminhado, tudo já está pronto, irmãos. Nós vemos um tempo onde a religião e os religiosos, eles entendem dessa forma, né? Que faça para ser aceito. E nós cremos na palavra, nós entendemos que Cristo já fez, e agora Ele nos convida: venha. Tudo já foi preparado, irmãos. O problema nunca foi a falta de provisão, o problema é que muitos continuam recusando aquilo que Deus já preparou. E para mim isso é muito preocupante. Eu trago ao teu coração esse alerta, desse culto de Santa Ceia. O problema nunca foi a falta de provisão, ou seja, não falta provisão, tudo já está preparado, tudo já está pronto, tudo Deus já fez. O problema é que nós continuamos recusando aquilo que Deus já preparou, queridos. Tudo já está pronto, irmãos. A segunda coisa é que as desculpas revelam quem realmente governa o nosso coração. E aí eu quero ser muito firme em trazer essa palavra ao teu coração, querido. Sabe, tudo já está preparado, tudo já está pronto, tudo já foi feito. E quais são então o motivo das nossas desculpas? É porque, querida, ainda nós não entendemos que as nossas desculpas elas revelam, na verdade, quem é que está governando as nossas vidas. Se é o Senhor que governa as nossas vidas, irmãos, então nós precisamos cessar essas desculpas e nos apresentarmos para o Senhor. Os convidados dessa parábola, eles apresentam desculpas diferentes. Olha o texto. Um escolheu os seus bens, outros escolheu o seu trabalho, outro escolheu o seu relacionamento. Agora observa, nenhuma dessas coisas era pecado. Um escolheu os seus bens, outro escolheu o seu trabalho, outro escolheu, querido, os seus relacionamentos. Nada disso era pecado. O pecado foi permitir que elas ocupassem o lugar de Deus. E o meu problema, o seu problema, é que muitas vezes nós estamos deixando que as coisas ocupem o lugar
aqui é de Deus, sabe? Porque hoje acontece exatamente a mesma coisa. Há pessoas que têm tempo para tudo, mas nunca tem tempo para orar, nunca tem tempo para servir, nunca tem tempo para ganhar almas, nunca tem tempo para a presença de Deus. Nós temos tempo para tudo, irmãos. Disponibilidade para aquilo que muitas vezes vai acrescentar em nossas vidas. Nós temos tempo para os eventos, nós temos tempo para as festas, nós temos tempo para as comunhões, nós temos tempo para as brincadeiras, nós temos tempo para tantas coisas, mas não temos tempo para o Senhor. Porque a nossa agenda, escuta, ela revela aonde está o nosso coração. E a pergunta essa manhã é esta: aonde está o seu coração? Porque quem ama encontra tempo. Quem valoriza estabelece propriedade, uma prioridade. Perdão. O maior concorrente de Deus não é o diabo. O maior concorrente de Deus são os ídolos que construímos dentro do nosso coração. Esse é o grande problema. Quem governa os nossos corações? Porque as nossas desculpas, elas vão revelar de verdade quem é que está governando as nossas vidas. A terceira coisa, irmãos, escuta. Existem pessoas que estão perto da mesa, mas muito longe do rei. Porque não é interessante apenas sentar à mesa, não é interessante apenas ouvir um convite. O que Deus está nos chamando é um novo nível de relacionamento, não distante, mas de perto. Existem pessoas que estão perto da mesa, mas longe do Deus. Os convidados, eles conheciam o anfitrião, eles receberam o convite. Eles sabiam da festa, mas preferiram ficar do lado de fora. Essa é a tragédia de muitos que estão dentro da igreja. Sabe? Essa é a tragédia de irmãos. Conhecem a Bíblia, conhecem os cultos, conhecem os hinos, mas nunca entregaram completamente sua vida ao Senhor. Não se renderam de verdade, não entregaram o governo da sua vida ao Senhor, não entregaram a sua história a Cristo, ainda não se renderam de verdade ao Rei, ao Senhor, irmãos. Frequentam a casa de Deus, mas nunca ocupou o primeiro lugar em suas vidas, mas Deus nunca ocupou o primeiro lugar em suas vidas. Religião, irmãos, sem rendição, produz apenas aparência. Agora escuta uma coisa: o reino exige renúncia, irmãos. O reino exige entrega. O reino exige, querido, sabe, entregar o coração a Ele. A quarta coisa, dentro dessa parábola, irmãos, a graça, escuta, olha para o pastor. A graça, ela tem um tempo, mas o convite não permanecerá para sempre. Olha para o pastor, o convite não permanecerá para sempre. O grande problema é que eu e você nós vamos procrastinar. O problema é que nós achamos que temos o controle do amanhã. O problema é que nós pensamos que amanhã eu resolvo, amanhã eu coloco em ordem, mas o amanhã não nos pertence, irmãos. O convite, ele não se estende por muito tempo. É por isso que nós estamos aqui, queridos, sabe? A história do grande banquete diz que o dono da casa, ele ficou indignado. Ele não cancelou a festa, mudou apenas os convidados. Isso revela uma verdade séria. Deus é paciente,
mas ninguém deve brincar com a graça. Escuta, Deus é paciente, mas não nos cabe brincar com a graça, irmãos. Quando essa palavra estava incendiando o meu coração, irmãos, eu vim pensando nela a semana inteira, pensando nessa palavra e pensando nessa palavra, irmãos, sabe? Porque cada vez que nós vamos cada vez que nós vamos, sabe, deixando para depois, adiando, nosso coração vai ficando mais endurecido. Cada vez que nós vamos deixando para depois, amanhã eu vou alinhar meu coração, amanhã eu entro no ministério, amanhã eu volto a ser fiel, amanhã eu volto a ter uma vida de fidelidade, amanhã eu retorno para a presença do Senhor, amanhã eu vou renunciar, amanhã só que o tempo vai passando e mais endurecido vai ficando o nosso coração. Eu não sei se você sabe, mas eu quero trazer no teu coração essa verdade. Cada depois nos afasta um pouco mais da voz do Espírito Santo. Cada depois nós vamos ficando endurecidos, nós vamos rejeitando a voz do Senhor, nós vamos perdendo oportunidades, nós vamos nos distanciando, irmãos. A Bíblia, ela traz ao nosso coração e ela diz: hoje é dia de salvação. Sem provocar medo em ninguém, por favor, mas nós não sabemos quanto tempo ainda nós temos. Nós não sabemos quanto tempo ainda temos. Nós não sabemos que o amanhã nos pertence. Não tem como, querido, saber do amanhã. Não tem como saber da noite, por mais que tudo esteja organizado, por mais que nós estejamos planejando, por mais que tenha um lanche para tarde, um almoço, uma janta, um churrasco para o Jogo do Brasil. Nós não sabemos que chegaremos à tarde, irmãos. Nós não sabemos quanto tempo ainda nos resta de vida. As nossas vidas estão escritas na palma das mãos de Deus. E quando termina o propósito, tu pode estar gozando de alegria, de paz, com a sua família, com 10, com 20, 30, 50, não importa. Quando acaba o propósito, Deus nos recolhe e a morte é só uma desculpa, irmãos. E quando eu penso sobre isso, irmãos, a graça tem um tempo. O convite, ele não permanecerá para sempre. Mas Deus ainda continua enchendo a casa, irmãos. Se você não for, se eu não for, Deus tem outros. Amém, queridos? Deus tem outros. O Senhor ordena a palavra: tragam os pobres, os cegos, os coxos, os aleijados. Depois ele diz: vão pelos caminhos e atalhos e obriguem-nos a entrar. Que cena gloriosa, irmãos! Enquanto alguns rejeitam, outros estão chegando. Enquanto alguns desprezam, outros estão chorando aos pés da cruz. Enquanto alguns estão acomodados, o Espírito Santo continua salvando vidas. Deus sempre encontrará pessoas dispostas a ocupar os lugares vazios. Hoje, nesse culto, irmãos, de ceia, a pergunta permanece: o lugar que cabe a você, o lugar que está reservado para você, ficará vazio por quanto tempo por causa das suas desculpas? 25 anos na missão metodista aqui em Palmeiras, e Deus está chamando a mim, e Deus está chamando você, Deus está nos chamando a nos apresentar. Tudo já está pronto, a festa já está preparada, tudo já está, querido,
irmãos, eu quero concluir. Nós estamos vivendo dias em que muitos perderam a sensibilidade espiritual, irmãos. O coração já não queima, já não há mais choro, já não há mais fidelidade, já não há mais comprometimento, já não há mais verdade na caminhada. Nós estamos nos tornando religiosos que vamos à missa uma vez, querido, por semana. E deixa eu te dizer com todo carinho aos nossos irmãos, né? Muitos deles são muito mais comprometidos do que nós, irmãos. Nós resumimos a nossa história de fé um domingo, uma noite por semana, irmãos. Vivemos dias em que muitos perderam a sensibilidade espiritual. Escuta, eu quero ser profeta essa manhã da sua vida. Viu, irmãos? O trabalho ocupou o lugar do altar. E não há nenhum problema em trabalhar, viu? O problema é permitir que o trabalho ocupe o lugar que pertence ao Senhor. O dinheiro ocupou o lugar do altar. Nós esquecemos que Deus é o Deus da provisão. Trabalhar está sempre em ordem, progredir está sempre em ordem, não há nenhum problema quanto a isso. O problema é quando nós deixamos que esse dinheiro ocupe o lugar de Deus em nossos corações. Os sonhos ocuparam o altar de Deus, irmãos, o lugar de Deus na nossa vida. Nós oramos toda quarta-feira para que Deus realize os sonhos do seu coração, e a Bíblia diz que Deus é o Deus que realiza sonhos. Salmo 37:4, agrada-te do Senhor e Ele realizará o desejo do teu coração. O problema é quando estes sonhos ocupam o altar, o lugar de Deus em nossas vidas. A família ocupou o lugar do altar de Deus. O conforto ocupou o lugar, o altar de Deus, irmãos. Sabe o que é o mais triste, olha, pastor? É que Cristo está do lado de fora, irmãos. Enchemos os nossos corações, geramos expectativa acerca do futuro. Estamos aí avançando, querendo cada um na sua velocidade, todo mundo buscando alguma coisa, e Cristo lá de fora dos nossos corações, irmãos. Eu quero resumir dizendo que hoje o Espírito Santo chama a igreja em Palmeiras, os pastores, a liderança, você, irmão e irmã, que vai voltar ao arrependimento ao Senhor. Não é remorso, não é voltar para casa e dizer que eu vou mudar, não, é dizer: Senhor, eu me arrependo de ter deixado o Senhor de fora da minha vida, eu me arrependo, Senhor, de não ter aceitado o convite, eu me arrependo, Senhor, de colocar outras coisas em seu lugar, eu me arrependo, Senhor, 25 anos na tua casa e eu não consigo nem falar da tua palavra. Tem misericórdia de mim, Senhor, eu me arrependo. Como eu falei no começo, irmãos, talvez o seu problema não seja nem um pecado escandaloso, sabe? Talvez o seu grande problema é ter uma agenda que não tem espaço mais para Deus, irmãos. Porque em pedra grande ninguém tropeça, irmão, nós tropeçamos em pedras pequenas. O grande problema, às vezes, nossos são pecados escandalosos e ter uma agenda onde Deus não tem mais espaço. Talvez você, olha, pastor, nunca tenha negado Jesus com suas palavras. Você nunca abriu a boca e disse: Senhor, eu te nego, sabe, eu não quero mais. Mas, de repente, as suas prioridades, irmãos, têm negado o Senhor todos os dias. E esse é o grande desafio, irmãos. O reino ainda está dizendo: venha, porque tudo está preparado. O banquete, querido, está pronto.
a mesa está posta, a graça continua disponível. Eu tenho certeza que não tem como ficar indiferente, irmãos, neutro diante de um convite como esse. Hoje, para o seu pastor, você vai ter que decidir, irmão, eu quero ser profeta na sua vida. Você vai continuar apresentando desculpas ou se levantará para ocupar o lugar que Deus preparou para você? O que você vai decidir essa manhã, irmãos? Porque é uma manhã de decisão. Vamos sentar à mesa. Eu quero profetizar que essa ceia não será apenas a ceia de comer todo mês, o alimento espiritual, mas será a ceia, querido, onde você, decidido por Deus, vai estar alinhando o teu coração com o altar e se comprometendo para um novo tempo, para uma nova história. A gente fala tempo em novo tempo, em nova história, que isso não há demais no teu coração. Alguém disse, irmãos, que o problema, quem disse foi João. João me fala algumas coisas, eu sempre estou refletindo que o problema, irmãos, sabe? Eu quero ser muito profeta para me colocar nesse lugar, porque o problema, querido, são o nível das pessoas que nós estamos igualando às nossas vidas, irmãos. Se você está inserido num lugar que ninguém quer nada, então também não querer nada, não é nada incomum, irmãos. Se você está inserido dentro de um contexto onde ninguém avança, então também não avançar também é normal, porque ninguém avança. E o que Deus está dizendo ao meu coração, ao seu coração, é sair desse lugar, querido, e ouvir a palavra. E a palavra está nos dizendo, querido, para podermos nos levantar, aquecer o nosso coração, sabe? Viver, querido, o princípio da palavra. Se você anda com pessoas com todo carinho, que não tem vida com Deus, você vai ser a próxima pessoa que não terá vida com Deus. E às vezes essa é, querido, o ambiente onde eu estou, onde você está, queridos. Quem sou eu e quem é você? Eu me incluo nisso, irmãos. Nós precisamos, eu quero convidar todos os valentes dessa igreja. Vamos subir o nível desse lugar. Vamos subir o nível de comprometimento, de oração, de entrega, de verdade, de fidelidade. Vamos subir o nível para que os nossos irmãos tenham a quem se comparar, irmãos. Vamos subir o nível, irmãos. Vamos subir o nível, irmãos. Vamos viver o que não vivemos, vamos fazer da nossa história uma história mais ativa, mais bonita em Deus, para que os nossos irmãos olhem e digam: essa é a guerra que eu quero viver, é isso que eu quero viver. Mas se nós não mudarmos a nossa história, irmãos, eu digo isso há muito tempo, a forma é que forma. Se nós não nos posicionarmos, se não mudarmos a nossa trajetória, se não reajustarmos, quem chegar na igreja vai ser parecido conosco, irmãos. Se tem alguém hoje que ainda não alinhou a sua vida com Cristo, irmãos, sabe? Hoje é o dia. Se você está dentro da igreja, mas está afastado do Rei, hoje é dia de voltar. Hoje é dia de voltar. Se você se esfriou espiritualmente, Deus quer reacender a chama. Se suas prioridades roubaram o seu coração, coloque Cristo novamente no centro. Eu vou repetir: se as suas prioridades roubaram Cristo do teu coração, traga Ele de volta no centro. Eu quero terminar dizendo, irmãos, o Espírito Santo continua chamando, o Pai continua esperando, a mesa continua posta.
O convite é para hoje, porque o amanhã pertence ao Senhor. Você pode se colocar de pé, eu quero orar por você.